Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Urgência e emergência. Você sabe a diferença entre esses dois atendimentos? Na área médica, eles têm significados distintos. E quem vai explicar pra gente é o médico Gustavo Marcato, coordenador do setor de urgência e emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto. Então, fique comigo aqui no Saúde em Foco. Doutor Gustavo, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre urgência e emergência. Olá, Jaqueline, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite de vocês e falar que é um prazer estar aqui para a gente poder conversar e esclarecer esses conceitos, essas dúvidas que são muito importantes para nós e para o funcionamento do serviço. Não tem como começar o programa sem antes perguntar realmente a diferença entre urgência e emergência. Tem diferente para vocês na área médica? Tem, isso aí tem uma diferença significativa, Jaqueline, apesar de serem dois termos, dois conceitos que andam muito próximos um do outro, né? As urgências, elas são classificadas como prioridades de atendimento que necessitam de um cuidado rápido, um cuidado que deve ser prestado o mais breve possível, com algum tempo de retorno, de aguardo para que seja prestado esse atendimento. O que é diferente das emergências. As emergências são situações de saúde que devem ser atendidas imediatamente, em que não há nenhum tempo para ser esperado. Então, elas levam ao risco imediato de vida. Então, são as condições mais graves, as situações mais complexas e que deve ser prestado atendimento de imediato. A emergência, ela tem o risco iminente, o paciente não pode esperar. Isso, esse é o conceito básico de separar as duas, que na emergência não há nenhum tempo para se esperar. O conceito é que ela seja atendida de imediato, o mais rápido possível, pelo risco iminente de vida. E quais exemplos de situações são emergências? Bom, exemplos de emergência são o acidente vascular encefálico, que é o derrame, o infarto agudo do miocárdio, os traumas graves, os acidentes com múltiplas vítimas. São as grandes emergências que são muito importantes, que têm que ser atendidas de pronto. As vítimas geralmente de acontecimentos como acidentes de trânsito. Muitas vezes os acidentes não geram emergências, depois de devidamente classificados. Também tem uma classificação, então, aí dentro? Sim, também tem uma classificação, porque muitas vezes nós não sabemos a situação do acidente, como que ele ocorreu, então, até que se prove o contrário, ele é uma emergência, que vai ser atendido prontamente. É difícil, chega um paciente, quando a gente imagina urgência, emergência, chega um paciente que não tem história nenhuma, nem do que aconteceu. Realmente é uma situação de muita tensão. É uma situação de muita tensão e é muito apaixonante para quem vive, quem gosta disso, porque essa situação traz um desafio e também exige um preparo técnico, um preparo emocional muito grande dos profissionais que estão envolvidos nesses atendimentos, que eles são colocados à prova em situações que eles não esperam encontrar, que eles não sabem o que vai estar acontecendo e lidando com todas as outras pessoas, o mesmo paciente, familiares, na situação máxima de estresse que eles podem estar submetidos. Tem que estar ligando tudo que está acontecendo, o que apresenta o paciente e tomar decisões rápidas, cirurgias, tratamentos, encaminhamentos, imagino eu. Exatamente, perfeito. Tem que estar muito atento a todos os detalhes, tem que ter um preparo técnico e teórico prévio muito bem estabelecido para poder colher essas informações, absorver os sinais mais discretos para tomar uma decisão correta para melhorar a vida do paciente. Em ambulâncias vem escrito emergência. Por quê? É porque, em geral, elas são para o atendimento das vítimas com risco imediato de vida, que é para socorrer quem precisa como emergência. E a separação dos conceitos, no papel, ela é muito simples. Mas quando você vivencia isso no dia a dia, nas atividades, a gente vê que é muito difícil a linha que separa as duas, apesar de ser um conceito definido, só o dia a dia, a prática e o exercício da profissão que traz isso para os profissionais terem bem clara essa diferença. Por isso que elas vêm como emergências. E a urgência? Tem classificação, a urgência também de prioridade, né? Prioridade moderada, baixa. Como
Como são esses conceitos? Isso. Os atendimentos da rede de urgência, em geral, existem vários padrões de classificação de risco estabelecidos, critérios internacionais, critérios nacionais, adaptações de cada serviço, de cada protocolo. Mas todos, em geral, têm a finalidade de separar os pacientes em grupos pela necessidade do atendimento com critérios específicos. Então, alguns casos podem aguardar um tempo a mais para ser atendido. Questão de horas? Questão de Pode. horas. Seria a moderada? A moderada normalmente aguarda 10 minutos. 10 minutos. Uma prioridade muito importante. Tem outras, no nosso sistema a gente classifica em moderada, média, baixa, mínima. Mínima. Isso. A baixa seria de quanto tempo de espera? A depender do sistema, essa classificação é para regulação médica. A classificação de risco estabelece por cores e por horas, mas em geral são atendimentos imediatos, até 10 minutos, até algumas horas e muitas horas. Então, acho que não faz tanta diferença em os minutos entre eles, mas alguns esperam menos, outros esperam mais. E esse esperar causa muita tensão no paciente, porque a pessoa sempre acha que ela precisa do atendimento rapidamente, né? Não estamos bem. Com certeza, nós concordamos com esse pensamento, porque a nossa prioridade é atender o paciente. Então, nós fazemos o máximo possível em organizar o sistema, oferecer os serviços da maneira que, independente do nível e da gravidade da necessidade, que ele seja atendido de forma adequada, digna, uma forma humana, que ele seja acolhido e tenha suas necessidades atingidas, que essa é uma das grandes propostas e da mudança da atual gestão do nosso secretário, que é o cuidado do paciente. No caso da urgência, ela tem um caráter menos imediatista? Seria isso? A gente que dessa maneira seria uma forma de tirá-la do conceito. Então, acho que seria melhor a gente dizer que ela não tenha tanta prioridade quanto a emergência. A emergência, ele não vai poder aguardar nada. Aquele minuto é o minuto da vida dele. A urgência, ela pode ser classificada em outros níveis, a depender da doença, do paciente, da situação clínica que ele se apresenta. Exemplos de urgências mais comuns que vocês se deparam? Até para explicar para as pessoas se conscientizarem desses critérios todos. Legal, isso num atendimento. É muito importante a gente poder falar isso, porque ela vai uma gama muito grande de patologias. Desde uma dor no peito, que não é um infarto do miocárdio, a uma cólica renal, que é uma situação clínica que não leva a risco imediato de vida, mas tem uma dor intensa, muito importante. É uma urgência e não uma emergência. Uma iminência de trabalho de parto, que é uma situação que é de extremo estresse e emoção por todas as partes envolvidas. São situações de urgências. Não se enquadram na emergência. Não como emergência. Elas têm algum prazo para a gente poder se adequar e atendê-los. A questão de ser criança ou ser um adulto, um idoso, também tem diferença nesses critérios ou não? Em geral, eles utilizam o critério de idade para classificações específicas. As crianças são classificadas, às vezes, com um critério diferenciado, não que as prioridades sejam invertidas, as prioridades são mantidas, desde que se respeite os critérios da lei, que rege aqui o nosso país, e as necessidades de cada um, sempre visando o atendimento da maneira adequada para todo mundo. Doutor Gustavo, a lei que criou o SUS, lá em 1990, ela não priorizou esse sistema de urgência e emergência. Isso veio um pouco mais tarde, em 2003, e depois em 2011. Quer dizer, o país está evoluindo, se aperfeiçoando nessa área médica? As urgências são o primórdio, né, da assistência médica. E na criação do SUS ele não foi contemplada a urgência com critérios específicos. Essas evoluções, principalmente com a portaria 2048, que aqui normatiza a nossa atual situação de saúde, foram muito importantes para regulamentar os fluxos de financiamento federal, estadual, municipal, normas, regulamentos, para que o atendimento seja padronizado e que o sistema consiga oferecer para toda a população o que for necessário. E aí, nessa evolução da lei, que surgiram as UPAs 24 horas. Exato. Como é o sistema hoje de urgência e emergência, você que é coordenador da Secretaria Municipal da Saúde aqui em Rio Preto, como é que é a nossa rede pública de urgência e emergência? Como que é a infraestrutura? É uma excelente pergunta, Jaqueline. Eu acho que
Fico muito feliz de poder responder isso aqui, porque nós temos vivido essas portarias regulamentadoras, esses critérios do Ministério da Saúde, são auditados e visitados e estamos sendo recomendados como referência para os outros lugares que realmente têm nos procurados para conhecer o sistema de gestão, a modalidade que os serviços são oferecidos, como que nós administramos toda essa rede numa cidade tão grande com todas as dificuldades que são apresentadas na urgência, que é um sistema que funciona 24 horas, não tem final de semana, não tem feriado, então exige realmente muita dedicação de todos os funcionários envolvidos. Aqui na nossa cidade nós temos o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que abrange não só a população de Rio Preto, mas também uma população regional, um convênio com o SAMU regional, que atende mais de 30 cidades, que são reguladas numa central única que fica aqui em Rio Preto. E nós temos 3 unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas credenciadas no Ministério, mais 2 unidades de UPA 24 horas, que são unidades municipais. Nessas unidades, os funcionários passam por treinamentos, capacitações, são oferecidas atualizações para todos os procedimentos, patologias, tudo que é necessário ele exercer no núcleo que nós temos aqui na cidade, que é o Núcleo de Educação de Urgência, que foi absorvido atualmente com a nova normativa pelo NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. Então, os profissionais são treinados e capacitados para atuar nessas unidades. Além desse serviço, nós temos convênios com os hospitais, o Hospital Bezerra de Menezes, a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que dão uma retaguarda para o atendimento terceirizado desses pacientes que passam pela rede de urgência, que também é integrada não só com os hospitais, mas com a rede de atenção básica, que foi uma grande mudança da gestão atual, um investimento e uma preocupação da gestão da Secretaria de Saúde em oferecer o retorno desse paciente à atenção básica, para que ele volte a acompanhar suas patologias, para que ele comece um segmento que ele não tinha antes e assim ele seja assistido de maneira adequada. A UPA, a existência da UPA, a criação da UPA, tem a finalidade também, teve e funciona como desafogar as urgências, emergências dos hospitais? As unidades de pronto atendimento, elas foram criadas para atender a demanda de emergência para o serviço de atendimento primário, onde seria os pacientes que não precisam diretamente do serviço hospitalar terem suas necessidades atingidas, estarem localizadas geograficamente em lugares estratégicos para facilitar o acesso à população, para que diminua o risco e melhore a qualidade da assistência. E assim não superlote os hospitais de algumas condições clínicas que podem ser absorvidas num serviço que atende em menor complexidade do que um hospital terciário, por exemplo. Como que é a estrutura em questão de equipamentos de uma UPA? Para atender todos os tipos de ocorrências de urgência, o paciente pode ficar mais de 1 hora, 2, passar 24 horas na UPA, por exemplo? Legal, Jaqueline. Primeiro eu queria agradecer por você ter feito essa pergunta, que me felicita muito em respondê-la. Porque esse funcionamento nós estamos vivenciando e mudando como ele funciona na cidade hoje. Então, desde o início da gestão, a proposta da Secretaria era melhorar a qualidade da assistência e dos serviços prestados para a população. Então, a preocupação desde o secretário anterior, doutor Eleusis, como agora do atual doutor Aldenes, que mantém a mesma linha de raciocínio, é atender o munícipe da melhor maneira possível. Dessa maneira, as UPAs são capacitadas e oferecem recursos para atender as diversas patologias, como emergências clínicas, cuidados iniciais para emergências cirúrgicas, emergências pediátricas, os traumas graves. Então, a rede foi estruturada para oferecer esses recursos para os pacientes. Nós tivemos, durante esse ano, um incremento de várias atividades dentro das UPAs com essa finalidade, para melhorar o atendimento prestado. Nós aumentamos o atendimento de pediatria na UPA do Tangará, iniciamos o atendimento ortopédico com ortopedista presente na UPA do Tangará e na UPA do Jaguaré, que são 2 UPAs localizadas estrategicamente para atender melhor a população, com raio-x funcionando nessas unidades 24 horas, o que melhora muito a qualidade do serviço prestado e a necessidade dos pacientes são atendidas.
além da mudança das escalas médicas, que teve incremento de médicos em algumas unidades pelo aumento da demanda, nós também tivemos início de a coleta de exames laboratoriais diversos, algo mais complexo do que era oferecido anteriormente, para que o doente, o paciente, tivesse as suas necessidades atingidas no mesmo local. É sob responsabilidade da Secretaria de Saúde oferecer isso para os pacientes. E atualmente a implantação de protocolos assistenciais estabelecidos, revisados, com o que tem de mais atual na literatura médica, eles podem, alguns casos, podem permanecer em tratamento na unidade por algumas horas para iniciar antibiótico terapia, fazer tratamento de sintomas, acompanhamento das doenças, estabilização do quadro clínico e, posteriormente, eles podem ser encaminhados para atenção básica para continuidade do tratamento, continuidade do uso de antibiótico, principalmente nas pneumonias, infecções urinárias, que são doenças que são muito frequentes e acometem muitos pacientes, que anteriormente essa gestão tinha que ser encaminhada para os hospitais para tratamento, hoje eles são absorvidos pela rede municipal de uma maneira muito satisfatória e a gente tem acompanhado diariamente essas ações e implementações, como que elas estão ocorrendo no dia a dia e tem sido muito satisfatório o resultado para todo mundo, tanto para a gestão como para os pacientes. Doutor Gustavo, vamos acompanhar agora uma reportagem que a nossa equipe fez sobre o SAMU. Jaqueline, a central de atendimento do SAMU funciona aqui na Vila Itália. Nesse espaço aqui ficam as telefonistas que fazem o atendimento telefônico das situações de emergência e também os médicos reguladores. O Ministério da Saúde lançou em 2003 a Política Nacional de Urgência e Emergência para organizar a rede. O SAMU é um serviço administrado pela Prefeitura. Foi idealizado na França em 1986 com a mesma sigla, SAMU. Todos os profissionais envolvidos no atendimento devem ter experiência profissional para reconhecer com rapidez a necessidade de transferência e tomar a melhor decisão para o socorro do paciente. O serviço pode ser acionado pelo telefone 192. Então, nós vimos aí a estrutura de um SAMU. Doutor Gustavo, o atendimento do SAMU precisa também de equipe especializada. Sim, eles precisam treinados e qualificados para prestar esse tipo de atendimento. O recurso humano, essa equipe que você já falou, tem que estar capacitada, preparada. Eu acredito que comunicação, liderança, como é que é gerir uma equipe dessa? E esses médicos são geralmente, no caso dos médicos, socorristas. A pessoa não pode querer chegar lá e encontrar um especialista. Estou vendo que na gestão municipal vocês estão trabalhando no sentido de que haja alguns especialistas. Mas a pessoa tem que ter consciência que ela vai ser atendida por um socorrista. Esse conceito de especialista ele é muito amplo. É uma preocupação do Dr. André Baitello, que foi o idealizador, implementador das UPAs e do SAMU aqui em Rio Preto, de ter essa qualificação profissional. Sempre foi. Nós estamos podendo ter o prazer de trabalhar, fazer isso agora, porque o profissional que vai atender a urgência, ele tem que ser capacitado a atender a urgência. Ele tem que ser preparado, treinado para atender essas situações. Que apesar de muitos terem formações como cardiologistas, neurologistas, cirurgiões, a situação de emergência não traz essa divisão em papel, uma divisão com uma linha que separa uma atividade da outra. E sim engloba uma ampla gama de patologias, de doenças que têm que ser atendidas imediatamente. Então nós buscamos com que eles se aperfeiçoem e oferecemos meios para fazer isso e incentivamos. Nós temos um programa de educação continuada na Prefeitura, com o ensino à distância, o EAD é uma plataforma virtual onde são disponibilizados videoaulas, textos, artigos, revisões, para todos os funcionários acessarem, atualizar os conhecimentos, recomendamos alguns treinamentos e realizamos capacitações presenciais bimestrais, desde a última gestão, para eles das patologias que são mais incidentes e mais relevantes para a atualidade e para a epidemiologia também. O SAMU, quantos veículos nós temos do SAMU na cidade? A estruturação do SAMU municipal em Rio Preto e o SAMU regional engloba 3 unidades de suporte avançado, que são as ambulâncias que vão tripulando um médico, um enfermeiro e um socorrista, que é quem conduz o veículo, que ele é chamado de socorrista.
o motorista. Ele não é um tem motorista. Que ter capacitação também, não pode ser qualquer motorista, funcionário público. Exato. Felizmente, nós somos muito bem treinados e muito bem capacitados, porque eles participam ativamente do atendimento e não só da condução do veículo. Então, eles prestam serviço de saúde, que transportar um paciente grave também tem algumas peculiaridades que não pode ser exercida porque não tem um preparo adequado. Nós também temos 7 ambulâncias de suporte básico, que são ambulâncias que tripulam um socorrista e um funcionário de enfermagem, um técnico de enfermagem, que em geral atende às urgências, às unidades de suporte avançado, mas às emergências. Não é uma separação definida, essa alteração pode tanto acontecer para uma ou para outra, a depender da necessidade do momento e da decisão do médico regulador, que é quem está lá preparado, treinado, capacitado para tomar essa decisão de qual prioridade vai ser atendida e de qual veículo vai prestar o socorro. Fora esses veículos maiores, nós também temos 2 veículos menores, que são as motolâncias, que são unidades de resgate, que são geridas por um técnico de enfermagem capacitado para condução do veículo e prestação de socorro aos pacientes, que são para atendimento de situações de emergência, situações mais distantes, que precisa de um profissional que chegue ao local mais rápido e sempre é apoiada por um outro veículo, ou uma unidade de suporte básico ou uma unidade de suporte avançado, a depender da condição clínica e da decisão do médico regulador. Qual é a média de atendimento do SAMU aqui em Rio Preto por mês? Em geral, por dia, nós temos em torno de 450, 500 atendimentos de chamadas por dia. É uma sazonalidade que acaba se mantendo por muito tempo, varia pouco com algumas épocas do ano, epidemia, alguns meses, mas em geral mantém em torno desse número de atendimentos. Eu imagino que trabalhar no SAMU é comunicação, liderança, tomada de decisão rápida de todos os envolvidos, são critérios importantes dessa equipe. Com certeza, isso faz parte do perfil do funcionário que é deslocado para aquela unidade. Porque, além de ele estar submetido à maior situação de estresse possível no serviço de saúde, muitas vezes ele tem que conversar com a equipe, tomar uma decisão de prioridade entre um chamado e outro, decidir qual veículo ele vai liberar, qual vai ser, se ele vai deslocar um que já está em atendimento para atender o outro atendimento. Então, a equipe tem que ser muito bem unida, muito bem gerida, capacitada, para que não haja nenhuma intercorrência, porque é um serviço que não admite que você tenha falhas ou tropeços no meio do atendimento, porque as pessoas precisam dela como último recurso de saúde, então ela tem que ser atendida conforme a sua necessidade. Então não tem espaço para esse tipo de falha. Isso, correto. Eu vi um estudo científico que estudou o que leva as pessoas aí nesses atendimentos de urgência, e muitas vezes não são urgências que seriam mais adequados uma unidade básica de saúde. E as pessoas relataram que vão por comodidade, porque fica próximo à casa, porque ela já consegue resolver tudo. Como que vocês lidam como gestores com essas situações que não são urgências e emergências e acabam indo para esse atendimento? Legal, isso é uma coisa muito importante também, já que porque muitas patologias ou necessidades acabam sendo absorvidos pelas UPAs como demandas que poderiam ser atendidas na atenção básica. A atual gestão compartilha dessa política, que é uma política profissional e de uma necessidade populacional. Então, foram ampliados os atendimentos da rede de atenção básica, foram contratados médicos para o atendimento, foram ampliadas equipes de saúde da família que prestam um cuidado integral para a família, com todos os seus membros, em todos os níveis de assistência, desde o básico ao suporte, cuidados para os pacientes que não têm nenhuma doença, como para aqueles que têm várias patologias e precisam de cuidados especiais. Então, essa ampliação da rede de atenção básica é muito importante para o sistema de urgência, porque ela acaba absorvendo melhor essas demandas que, em alguns lugares, por falta de oferta da atenção básica, que é o que nós não passamos aqui, acabam procurando a urgência. E hoje eles têm esse recurso, têm essa possibilidade e ainda vai aumentar mais. Isso é um desafio para vocês, como gestores de urgência e emergência? Acontece muito?
Nós temos uma grande vantagem hoje na atual gestão, é que nós funcionamos a Secretaria de Saúde como um todo. Uma integração entre a rede de atenção básica, a urgência, a atenção especializada, que são os departamentos assistenciais. Trabalhamos para que seja oferecido o melhor recurso para a população. Então, poder conversar em equipe, um trabalho muito bem coordenado pelo gabinete do secretário, nós conseguimos oferecer todas essas demandas e atender as necessidades, tanto as imediatas como as de planejamento, o que melhora muito a qualidade da assistência. Quer dizer, a assistência de uma urgência e emergência, ela deve ser feita da melhor forma possível, deve ser feita, jamais recusada, porque pode comprometer a vida de uma pessoa. Sim, com certeza. E até a capacidade física, mental dela, dependendo do problema, não é, doutora? Isso, e uma maneira de fazer isso é a classificação de risco, que ela estabelece as prioridades de quem vai ser atendido. Às vezes a pessoa tem uma necessidade pessoal que não é uma necessidade real. Então, ela passa pela classificação para ela separar esses casos que vão ter prioridade para quem realmente tem um risco de vida. O que a gente pode falar para essa situação, muitas vezes, que vocês também encontram no dia a dia do trabalho, as pessoas ficam nervosas, a gente ouve muito também falar, não digo aqui em Rio Preto, mas de agressão a médicos, aos profissionais da saúde. O que a gente pode falar para a população sobre esses critérios e que a medicina tem e estuda e é para garantir a segurança para todos? Essa é uma informação muito importante, porque a situação de emergência ela é diferente de uma consulta médica eletiva, que a pessoa vai lá, marca um dia, um horário, escolhe onde ela quer ir, quem que vai atendê-la e passar por uma consulta. A situação da emergência nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs ou no telefone via SAMU, são situações de extremo estresse, em que a população está submetida a uma quantidade muito grande de estresse, o que gera muito desconforto com os outros pacientes que estão na unidade, com os funcionários. Porque tem alguns critérios que são implementados para que evite que sejam dadas prioridades que não são verdadeiras, e sim estabelecer a prioridade para quem tem o maior risco. Então, a população poderia compreender que as pessoas que estão lá trabalhando, elas estão lá se doando, fazem escalas de plantões que muitas vezes desagradam as famílias, que necessitam de um preparo muito maior, então se dedica muito mais à capacitação, então são pessoas mais capacitadas que estão ali para atender a população, só não para fazer diferença entre um e o outro, sim estabelecer os critérios que são pré-determinados para que não haja essa diferença nem seleção por alguma outra maneira que não seja um critério técnico. Então, tanto os funcionários como a população têm que ter essa compreensão e esse preparo. Nós treinamos os funcionários, preparamos eles para eles saberem lidar com essas situações de estresse, que muitas vezes ocorrem não por uma índole ou por uma vontade das pessoas, mas pelo que a situação impõe, uma situação diferente, que toda mudança de comportamento, de situação gera um desconforto. Então, ambas as partes têm que estar preparadas para atender isso aí. E muitas vezes não é obtido o controle da situação, o que gera situações desconfortantes para todo mundo que está trabalhando, como para quem está sendo atendido. Doutor Gustavo, muito obrigada por sua participação hoje no Saúde em Foco, falando para a gente de urgência e emergência. Muito obrigado, Jaqueline, foi um prazer estar aqui e espero que tenha sido bem claro e elucidativo para todos essas dúvidas que nós sanamos hoje. Espero voltar novamente e permanecemos à disposição de todos que quiserem tirar alguma dúvida, alguma outra coisa, no Departamento de Urgência na Secretaria de Saúde. Obrigada. Obrigado. Então, esse foi o Saúde em Foco de hoje sobre urgência e emergência. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Marcato, coordenador da urgência e emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto. Espero que você tenha gostado desse programa e se você quiser revê-lo, você pode acessá-lo em nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!